E aí, galera do Pode Praça, eu tô aqui em mais um episódio com a Manu, com a Mona e com a Brenda. E hoje o assunto é a influência da urbanização na cultura. Então, para começar falando de urbanização e cultura, é interessante saber o que é o conceito de urbanização. Inclusive, se vocês quiserem saber de mais conceitos, vão no Instagram do Colégio Praça 15, que eles estão fazendo bastante. E é interessante para saber falar de qualquer assunto, porque se tu não sabe o que é urbanização, tu não consegue saber, né? Enfim, a urbanização em si é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em expansão territorial. É o processo em que o espaço rural torna-se em espaço urbano, com o aumento das pessoas e tudo mais, e com a consequente migração populacional, que é entre o campo e a cidade, que acontece muito, que também é conhecido como êxodo rural. A urbanização em si teve muito impacto na cultura brasileira, com a chegada de imigrantes de todas as partes do mundo. A cultura brasileira em si é bem mistificada, tem pessoas de vários lugares do mundo, e isso impactou na cultura, porque, né, todo mundo trouxe um pouquinho e aí chegou a cultura brasileira. Opa! A mini garrafa caiu. Eu separei 2 pontos interessantes de falar, que é a diversidade cultural e a arte. Na diversidade cultural, o Brasil é um país muito conhecido, principalmente pela sua rica diversidade cultural, como eu falei antes, e foi a urbanização que permitiu esse contato com a mistura de diversos grupos, enfim. Isso fica evidente na culinária, nas práticas religiosas, festas populares, música e... Porque, música principalmente, eu acho, porque quando elementos de várias pessoas se juntam pra formar uma identidade cultural única, né? Tipo, a gente vê isso até nas cidades, né? Tipo, Sim. sei lá, Gramado, por exemplo. Que a única coisa que me vem na cabeça, tipo, a gente tem toda aquela predominância alemã e não sei o que. Tipo, acho legal. Uhum. É tudo misturado. E tem na arte também, né? Que eu acho que é umas coisas que mais aparece, porque as cidades, principalmente, são os lugares que florescem as expressões artísticas, né? E a urbanização proporcionou um ambiente propício para o desenvolvimento de várias artes, como a literatura, o teatro, as artes visuais e a música, de novo, né? Que é uma das principais. E muitos artistas urbanos incorporam as experiências e as diversidades encontradas nas cidades em suas criações. Então talvez nem seja de tal pessoa, mas tipo assim, pegou de algum lugar que foi, por causa que isso é muito frequente. Aí eles iniciam. eu não sei expressar o que falar, mas tipo, sei lá, a pessoa pegar o costume de algum lugar assim, tipo, começar aqui, sabe? É mania, assim. É, exatamente. Enfim. Levando mais em consideração essa questão da cultura, essas coisas assim, a gente tem um conceito. Conceito. Que é o conceito de cultura urbana, né? Urbano, ele vem do latim e significa o que é próprio da cidade. A cultura urbana, então, ela vai analisar os modos de vida ou formas culturais que crescem dentro da cidade. Então, já no início do século XX, a gente tem muitas concepções da cidade, muitas vezes procediam como se houvesse apenas uma forma autêntica ou típica. Isso até mais ou menos os dias de hoje a gente se vê isso. Por exemplo, na Idade Média Europeia, a gente já tinha uma concepção de cidade, que foi o Henri Pirenne, eu não sei como pronuncia isso, mas ele vai argumentar em cidades medievais, em 1925, que 2 características foram fundamentais para o desenvolvimento de uma cultura urbana: uma burguesia ou uma classe média que depende do comércio para ambas riquezas e autonomia política do detentor de poder feudal não urbano, e uma organização comunal da cidadania urbana que cria a integração municipal necessária para libertar a cidade do controle dos senhores feudais ou das autoridades religiosas. Max Weber, em The City, em 1921, ele forneceu outra definição de cidade, semelhante à de Pierre, quando comparou o urbanismo ocidental com o oriental. De acordo com Weber, 5 atributos definem uma comunidade urbana. Ela deve possuir uma fortificação, um mercado, um código de leis e um sistema judicial próprio, uma associação de cidadãos urbanos criando um sentido de corporatividade municipal e autonomia política suficiente para todos os cidadãos urbanos escolherem os governadores da cidade. Então, na década de 1940, Robert Hatfield, fortemente influenciado por Louis e outros membros da Escola de Ecologia Urbana de Chicago, ele concedeu que a urbanização de indivíduos sofreria de desorganização cultural e teria maior incidência de patologias sociais como o divórcio, o alcoolismo, o crime e a solidão. O Jidol Seiberg, em 1960, na próxima etapa, em direção a uma compreensão culturalmente válida das cidades,
Ele vai desafiar essa concepção de cultura urbana como etnocêntrica e historicamente limitada. Ele dividiu os centros urbanos do mundo em dois tipos, a cidade pré-industrial e a cidade industrial. Ele distinguiu com base nas diferenças do período do nível tecnológico da sociedade. Para ele, então, a cultura urbana pré-industrial diferia acentuadamente de sua contraparte industrial. Os bairros da cidade pré-industrial eram fortemente integrados por laços personalistas de etnia e lealdade sectária, mantinha fortes conexões familiares e a desorganização social era pouco evidente. Igrejas ou outras instituições sagradas dominavam o horizonte, bem como as crenças culturais do lugar urbano. E a principal função urbana era a administração imperial e não a produção industrial. A partir da década de 70, para finalizar, a gente vai ter o David Harvey, em 1973 mais especificamente, e o Manuel Castells, em 1977. Que foram estudiosos influenciados pelo marxismo, que eles causaram uma grande mudança na concepção dos papéis culturais urbanos. O Harvey, por exemplo, vinculou as principais mudanças nos modos de vida urbanos americanos à cultura urbana do capitalismo avançado. Então, para ele, o crescimento dos subúrbios, que é as periferias, se desenvolveu a partir da promoção do capitalismo, de novos padrões de consumo no interesse do lucro. E o Manuel Castells, ele via a cidade como uma arena para conflitos sociais, que, em última análise, emanavam das divisões de classe dentro da sociedade capitalista. A desigualdade social. Exatamente, que, tipo, a gente, ao longo dos anos, então, a gente, tipo, observou. Desde antigamente, a gente tinha muita a concepção das cidades, dessa cultura e tal, sempre foi dividida em dois polos, assim. Que era basicamente, o que ali, por exemplo, na Idade Média, a gente tinha a burguesia, não sei o que dependia do comércio. Aí depois a gente vai ter o tecnológico, o não tecnológico, tipo, essas coisas assim. E as culturas também dos grupos sociais também diferem bastante. Exatamente. Então, trazendo para um conceito mais... Conceitos novamente. Daqui da região sul, onde a gente mora, a cultura da região sul é um conjunto de costumes e tradições que representam os milhões de pessoas que vivem nos 3 estados que a compõem, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui. A cultura sulista brasileira é formada por meio dos elementos incorporados pelos diversos povos e etnias que formaram sua população, dentre os quais podemos destacar os indígenas, africanos e europeus, como os açorianos, italianos e alemães. Essas influências são identificadas até hoje nas festas tradicionais, né? Tipo, a gente tem a festa da uva, a gente tem a Fena Doce daqui, que é uma forte identidade cultural de Pelotas, é o doce. O mercado de Pelotas daqui, tem a Fena Doce, e isso, né? E é importante destacar que a gente tem uma forte ligação também com outros países sul-americanos, como a Argentina e o Uruguai. A nossa população daqui da região sul, para ser bem exata, assim, tem 30.402.577 milhões de habitantes. E esses são dados do IBGE. E peraí... Nossa cultura é doce. Nossa cultura é doce. Só que eu gosto de falar do que eu acho, assim. E a gente tem uma diversidade cultural muito grande, como eu falei. E as nossas, tipo assim, um resumão disso. Ela expressa muitas diferentes manifestações, como, tipo, a gente tem o CTG, né, as danças, as festas tradicionais, a arte, a gastronomia, os doces e o modo de vida da população. Tipo assim, ó, a gente vai em uma cidade mais pra serra, a gente vê, tipo, Gramado, a Manu falou de Gramado. Os apartamentos que tu vê lá são tudo, tipo, parece aquelas casinhas alemãs, sabe? Sim. É fofinho de ver, mas isso tipo, mostra muito sobre a nossa região. E aí, só uns exemplos de festa, eu separei a festa da uva e a Oktoberfest, que é a festa da uva em Caxias, e eu não sabia onde é a Oktoberfest. Enfim, tem. É que, tipo, a Oktoberfest ocorre em muitos lugares. Em Pelotas, São Lourenço. E a gente tem como exemplo de dança, assim, a gente tem o Enarte, o Juvenarte, o Festmirim, que é competições dentro dos CTGs, que compete todos os CTGs da Eu não sabia disso, acho que eu sou um pouco desligada da minha própria cultura. E a nossa culinária é o carreteiro, né? O churrasco, o chimarrão. Os doces. Os doces. Eu lembro que quando eu fazia prova de prenda, porque eu já fiz prenda em casa. Prova. E aí tinha uma prova. Prova Tinha pra uma se prova, prender. tinha que saber. E eu lembro que nessa prova sempre perguntava qual era a comida típica do gaúcho, e qual era a bebida típica. E um doce, sempre perguntava um doce podia ser qualquer um, mas sempre perguntava.
E eu botava doce de Pelotas. Daí vi que me Aí- deu vontade de comer doce todo dia, entendeu? É, de aí tem Pelotas. aquela cultural. Exatamente. É que nem, tipo assim, ó, em CTG, as roupas que eles usam a gente chama de pircha, que é aquele vestido longo. Pircha. Para muito. Que tem anágua, tem o sapatinho de prenda, o gaúcho zalenço, enfim. Gente, é isso, assim. O sul, ele se aprofunda mais nisso. Da culinária. É. Danças. Culinária, principalmente, porque são muito bons doces de Pelotas. É verdade. Foi construído por causa dos nossos colonizadores, né? Foi tudo Sim, e observação. A gente não tá sendo patrocinada pelos doces de Pelotas. Eu não sei se tem Alguma doceria de Pelotas? Alguma doceria de Pelotas. Podcast? Todas. Abaixem o preço, por favor, gente. A nossa cultura. Tem que ser Exatamente, cultural. tipo, faz parte da nossa cultura. Por que é tão caro? Gente, vamos incentivar Manda uma doce. caixinha de mimos. A gente faz propaganda. Se vocês quiserem que a gente patrocine vocês durante o nosso podcast, Sim. Tá, aí a gente entra pro outro lado que, como a Manu falou, né? Sempre tem dois polos da cultura, que é a burguesia e A casa os operária. O proletariado. Proletariado. E aí a gente vê uma injustiça muito grande com essa parte da periferia, porque, vamos supor, funk e rap. Hoje em dia é muito ouvido, né? Mas antigamente Era era muito muito polêmico, né? marginalizado. Sim. Marginalizado. O rap, principalmente, né? Tipo, Marginalizado. e não só no Brasil, tipo, o Sim. rap foi em todo mundo. Era tipo dos mais pobres realmente. E hoje a gente vê que tem uma cultura muito grande pelo rap e pelo funk, né? A gente tem Verdade. exemplo disso também lá no Rio de Janeiro, a questão da bossa nova também, o surgimento da bossa nova, do samba, do Sim. pagode, isso também é muito identidade cultural. Porque, tipo, as pessoas de fora pensam que pra eles é futebol e carnaval, Carnaval, e Neymar. sim, Pra literalmente. eles a gente é futebol, carnaval e Neymar. E isso diz, tipo assim, ó, essa questão do carnaval mostra muito essa miscigenação. Por causa que eles fazem sempre questão de mostrar a cultura, tipo, muito, muito antes, sabe? Não é uma coisa mais de agora. Eu acho legal isso, É uma enfim. história assim. Eu amo o Carnaval da Globo. Adoro assistir. É porque a gente vê a evolução, porque antigamente tudo isso era muito, tinha muito preconceito e hoje a gente vê muitas pessoas gostando disso. Isso é legal da cultura. Sempre Sim, vai eu mudando, escuto funk querendo ou todo não. dia. Nada, louco. mas eu acho que até hoje as pessoas elas têm um negócio que Eu também funk é acho. tipo só música baixaria, assim. Sendo que tem muita questão cultural, tipo, a maioria, né? Alguns, eu tô falando dizer, não tô falando de todos, mas assim. Não tô generalizando. Não, com certeza. Principalmente os mas- mais velhos, né? com certeza, Sim. os mais velhos foram que, tipo, Se poxa, ela dança, eu danço, gente. Nossa, Sendo que na época deles também tinha muitas músicas que tinham duplo sentido, essas coisas. Mas aí a gente vê como que a cultura vai se A diferenciando. gente tá falando do Rio agora, no caso eu tava falando, e eu lembrei de uma série que mostra muito essa questão do preconceito com a bossa nova e dessa identidade cultural, tipo, mais ou menos nos anos 50, que é a coisa mais linda. Eu adoro coisa mais linda. Tem na Netflix. Enfim, é só isso, porque mostra toda essa eu achei questão que era uma do coisa mais linda de preconceito. ver, eu achei que era o nome da série. Não, é a coisa mais linda. E é muito Legal. linda mesmo, vale a pena, assistam. Recomendações. A coisa mais linda é realmente muito linda. É. Então é isso, né, é gente? isso, concluímos. Concluímos? Ok. Um beijo pra todo mundo que assistiu até aqui. Tchau. Até a próxima. Tchau.